nós vamos agora conversar sobre assistência pré-natal. A assistência pré-natal, ela se inicia, na verdade, no período pré-concepcional, né? A gente sempre orienta que as pacientes, quando pretendem engravidar, que comecem a fazer cuidados no período pré-concepcional. Dentre eles, a utilização do metilfolato. O metilfolato hoje vem em substituição ao ácido folato, ao ácido fólico, porque ele já é o princípio ativo do ácido fólico. Então, a utilização do metilfolato, utilização da vitamina B12, utilização avaliar se a vitamina D está em forma ideal, se não tiver ideal, também regularizar. E alguns exames, como por exemplo a tireoide. A gente sabe que o hipotireoidismo é a segunda maior causa de deficiência neurocomportamental das crianças. A primeira é a fome, a segunda é o hipotireoidismo. Então nada melhor do que a gente avaliar a tireoide no período pré-concepcional. Então a gente vai conversar alguma coisa sobre os 1000 dias, primeiro trimestre, segundo trimestre e o momento do parto, tá? Primeiro 1000 dias. 1000 dias é um conceito que vem de algum tempo, não muito tempo, e a importância desse 1000 dias, que na verdade é a soma da gravidez mais os 2 primeiros anos de vida, é porque são nesses 1000 dias que a gente vai definir o comportamento da criança quando fase adulta, né? Ou seja, é o momento inicial, é o momento da amamentação, é o momento do estímulo. Isso o mundo inteirinho, né? Olha, o que fazer, o que comer nos primeiros 1000 dias faz a diferença para o resto da sua vida. Na Itália, né? Da concepção até os 2 anos de vida, constrói o futuro do seu filho. Então o mundo inteirinho hoje pensa em 1000 dias, né? Não se pensa mais que a gestação se encerra, que essa evolução, esse grande período que a criança tem de evolução se encerra muito precocemente. E nesse período a gente tem que tomar cuidado com a nutrição, né? Quer seja através do aleitamento, quer seja a introdução de alguma suplementação alimentar no momento exato. O afeto e o cuidado com a criança é fundamental. E o estímulo, tá? Esse estímulo, então, sem dúvida nenhuma, né? Estimular a criança nos primeiros 2 anos de vida, porque isso vai ser muito importante em termos de futuro. Bom, e o que é importante no primeiro trimestre? Então, a partir do momento que a mulher traz um teste positivo de gravidez, numa gravidez, na maioria das vezes desejada, né? Às vezes a gestação vem aí não programada e a mulher acaba com evoluir a gestação aceitando aquela gravidez de uma forma muito certa, muito coerente, mas a partir do momento que a mulher traz um teste de gravidez, você passa a ter que informar a ela várias situações que acontecem nesse período, né? Dizer a ela da importância da atividade física, dizer a ela da importância da alimentação, porque esse equilíbrio entre alimentação e atividade física que vai fazer com que ela mantenha o peso ideal durante a gestação e também melhora a condição cardiocirculatória. Além disso, dizer a ela que não é nenhuma alteração importante se ela tiver um pouco de dor de cabeça, um pouco de sangramento nasal, alteração de apetite, uma cólica uterina, uma sensibilidade mamária, uma dor no baixo ventre, que isso faz parte do período inicial da gestação. Assim como também dizer para aquelas que não têm nada que é normal. A gente foca muito na situação da cólica do início da gestação e sempre explica para ela o seguinte: a presença do embrião que tem uma carga genética parcialmente dela, parcialmente do marido, do parceiro, e com isso cria uma terceira carga genética, faz com que o útero responda com cólica e responda com sangramento. Então, cólica e um sangramento discreto não são sinais de ameaça de abortamento, e sim sinais de uma gestação que pode estar evoluindo. Nessa fase inicial também a gente pede uma bateria de exames, que é muito importante pedir para a gente saber como que está o organismo materno no início da gestação.
e frequentemente se pede uma ultrassonografia por volta de 7 a 9 semanas. Aí a gente já tem uma noção da evolução, a paciente vai vindo mensalmente com você, você tem que ter sempre da liberdade de acesso a ela a todo momento, porque às vezes uma queixa importante dela não é tão importante para nós, mas para ela é importante, a gente precisa orientá-la acerca dessa informação. Quando chega o segundo trimestre, ele é um período de calmaria, né? Período de calmaria. A gestante faz normalmente uma ultrassonografia entre 11 a 14 semanas. Ela já está habituada àquele estado gestacional, ela de rotina já está fazendo sua atividade física, já está com a sua alimentação equilibrada, e por volta de 20 a 24 semanas a gente pede uma ultrassonografia chamada morfológica, que vai avaliar o nenê como um todo. A gente sempre diz que se ela tiver, por qualquer razão, que viajar, que se ausentar da cidade, que esse é o momento ideal, que é o segundo trimestre, e de preferência no meio do segundo trimestre e não no final do segundo trimestre. Já no final do segundo trimestre a gente pede uma nova bateria de exames para ela, que são exames para ver o que o feto consumiu, né, entre aspas, dela do início da gestação até agora. Então é muito importante a gente fazer essa avaliação, sem contar que existem doenças infecto-contagiosas que devem ser solicitadas no início da gestação e por volta de 28 a 32 semanas. Tá? Esse momento, então, é um momento de transição, que ela vai passar do segundo para o terceiro trimestre. Tá? Também a partir de 20 semanas ela é orientada a ver a sua carteira de vacinação, né? Se tem todas as vacinas, se tomou vacina para influenza, se a gente diagnosticou que ela não é ainda, que ela não está imune ainda à hepatite B, fazer a hepatite B, e a DTPA é uma vacina que se faz todas as gestações. Também aquele cuidado que a gente tem que ter, se ela for RH negativo e o marido é RH positivo, de utilizar a imunoglobulina também no final do segundo trimestre. Então, no final do segundo trimestre, ela faz uma bateria de exames, ela tem que estar com a carteirinha de vacinação em ordem, ela faz uma ultrassonografia e a gente parte para o terceiro trimestre, que já é um período um pouco mais agitado, né? Ou seja, o abdômen já está mais volumoso, ela já começa muitas vezes a ter uma dificuldade para caminhar, para se mobilizar, e aí que a gente intensifica as consultas no pré-natal. A partir de 32 semanas a gente faz quinzenalmente e a partir de 36 a gente faz semanalmente. É claro que qualquer intercorrência médica, uma diabetes, uma hipertensão, que não são tão raras, a gente acaba intensificando, não só no que se refere a consultas, como também a exames. Mas é um período muito interessante, porque é um período que, conforme vai se aproximando do momento do parto, a mulher vai criando ansiedade. E a gente deve começar a conversar com ela e a discutir sobre o momento do parto, né? Esse momento do parto ele deve ser bastante discutido no que se refere à opção da paciente, a importância do binômio materno-fetal, ou seja, toda vez que você vai focar no nascimento, você está focando no binômio materno-fetal. Então, nem sempre o parto que a paciente idealizou é o parto ideal. Por exemplo, nenê sentado, tá certo? Você pode fazer o parto pélvico. No passado a gente fez muito parto pélvico, que é o parto sentado, do nenê sentado ou de pé ou de nada, mas hoje a gente dá preferência para fazer uma cesariana. Ou então ela tem um nenê macrossômico, um nenê que os exames de imagem mostram lá que tem 5 quilos e ela está idealizando um parto normal. Então a gente tem que discutir com ela as intercorrências possíveis de um parto normal. Então esse é o momento para ela fazer o plano de parto dela. E o plano de parto, que é aquilo que vai acontecer no momento do parto, tem que ser feito entre o médico e a paciente de consenso, né? O médico não deve impor nada à paciente e a paciente não deve colocar o médico numa situação em que ele fala, olha, desse jeito eu não faço. Mas dificilmente você tem aí toda uma gestação e durante a gestação você acaba conseguindo conciliar isso aí. E aí vem o momento do parto, né? O momento do parto é aquela história, né? Parto normal ou cesárea. Então, de novo, o que a gente conversa com a paciente é exatamente isso. Nós temos que focar, eu insisto muito isso, a gente tem que focar
no binômio materno-fetal. Eu tenho uma responsabilidade com duas vidas. Eu quero que essa criança nasça em condições ideais e que entregue uma mãe de volta ao parceiro em condições ideais para cuidar dessa criança. Então, em determinados momentos, você tem que acertar isso, ajeitar isso aí e fazer a paciente entender que aquilo que ela idealizou pode ser que não seja o melhor para o binômio materno-fetal. Mas também é muito difícil. Quando a gente faz o pré-natal e faz o parto, isso praticamente não acontece. Isso acontece mais frequentemente quando a paciente faz um parto com o médico, vai ter o parto no plantão, e aí é um outro colega que tem uma outra visão, que está recebendo aquela paciente, então acontece toda essa dificuldade. Mas, via de regra, a gente acerta um plano de parto durante a gestação, e com esse plano de parto a gente consegue efetivar o momento do parto em que a paciente vai estar totalmente realizada com o atendimento. Então eu queria deixar aqui como informação importante, primeiro, período pré-concepcional é importantíssimo. Toda vez que uma paciente chegar no consultório e falar que pretende engravidar, já tem que conversar com ela sobre o que se deve fazer no período pré-concepcional. O primeiro trimestre é aquele período em que a gente coloca uma avalanche de informações para a paciente. E essas informações vão sendo diluídas com o evoluir da gestação. E chegando no terceiro trimestre, é aquele momento em que a gente discute sobre o momento do parto, né? E sempre objetivando a evolução satisfatória do binômio materno-fetal, tá? Então isso eu procurei resumir na assistência pré-natal, mas é claro que cada obstetra tem uma forma de conduzir. Eu tenho certeza que o seu obstetra também tem essa preocupação que nós obstetras, na sua grande maioria, se não dizer totalidade, tem, que é entregar à mãe um feto saudável e ao pai um feto e uma mãe em boas condições e condições ideais, tá? Então esse vídeo e outros vídeos que a gente tem sobre o dia a dia do consultório, vocês têm acesso, e a gente espera que a gente tenha dado uma passada geral sobre a assistência pré-natal.